Nós temos o penúltimo conteúdo desse semestre, referente ao planejamento orçamentário. Então, nós vamos ter os conceitos básicos. Então, o que é um planejamento orçamentário? Então, ele é um instrumento, né? Ele é uma das atividades mais importantes para a saúde financeira de uma empresa. Então, quando falar em planejamento orçamentário, os dois nomes se unem, né? Planejar para fazer o orçamento da empresa. Esse orçamento, ele pode ser em vários setores, né? Orçamento para aquisição de investimentos, orçamento de venda, orçamento de imobilizado, de alguma aquisição de imobilizado, um orçamento de venda de imobilizado, de gastos gerais, né? De venda de ativos, e vários outros que podem ocorrer na empresa. Então, toda vez que falar em planejamento orçamentário, se une as duas formas, planejar e fazer um orçamento. Aqui ele fala também, como sabemos, o objetivo principal de uma empresa é gerar lucros para seus sócios, e fazer qualquer negócio sem um planejamento prévio é dar um tiro no escuro e quase a garantia de perda de dinheiro ou lucro abaixo do esperado. Então, toda vez que a empresa for fazer um investimento, pode ser de pequeno, médio, grande porte, ela tem que planejar, ela tem que fazer um orçamento, ela tem que ver se o investimento é viável ou não, porque ela não pode perder, né? Nesses momentos de crise, aí tem que se replanejar também. Se ela já foi planejada anualmente, ela tem que ser replanejada para esses tempos agora. Então, o que é um planejamento orçamentário? Ele define e planejar as despesas, né, receitas, os investimentos e custos que a empresa terá no futuro. Então, ele envolve tudo isso. Então, quando fala assim o orçamento, ele envolve toda a parte, né, das contas da empresa, certo? Não é somente quando se fala só investir. E quando se fala investir, fala-se em compra de ativos, né? A maioria das vezes, tá? Mas a empresa também pode planejar suas despesas, suas receitas, e se for uma indústria, seus custos de produção também. Então, por que fazer um planejamento orçamentário? Então, como a gente viu lá atrás, ele é necessário para que a empresa não perca, né? Dinheiro, ou seja, que ela saiba onde ela está entrando, qual é o mercado, onde ela tem que investir, quanto que ela vai investir para aquele determinado bem. Então, se não houver a gestão adequada do orçamento, a empresa fica sem direção. Então, por exemplo, tem o nosso professor, né, da Uniesp, o professor Fábio, ele trabalha só com planejamento orçamentário. Então, ele tem, junto com a equipe, eles fazem todo o planejamento de orçamento sempre por semestres. Da empresa que ele trabalha, eles fazem por isso. Então, precisa colocar-se todos os custos, despesas, receitas, né? E todos os prós e contras para fazer esse investimento. Então, esse planejamento possibilita o entendimento da situação econômica do negócio para que se tenha uma diretriz, ou seja, uma direção, né? Para se adotar os passos corretos financeiramente, devendo ser feita anualmente e revisado com frequência. Ou seja, quando ele é feito para vários anos, para várias etapas, ele tem que estar sempre revisando. Por exemplo, quando se iniciou um ano, o planejamento foi feito o ano passado. Só que este ano, né, nós já estamos no meio do ano, 6 meses já se passaram, quase 6 meses. Então, a empresa ela vai ter que ser replanejada, tá? Então, ela pode ser revisado com frequência. E o planejamento orçamentário, então, ela é de fundamental para organizar a gestão financeira da empresa. Então, quando fala gestão financeira, fala sobre as finanças dela, né? Geralmente em caixa, tá? Então, manter a saúde empresarial, orientando a gerência, como aplicar recursos para atingir um objetivo dentro de um prazo estimado e trazer diversos benefícios para o negócio. Aqui eu enumerei alguns deles, tá? Então, quando se tem um bom planejamento orçamentário,
ele tem uma melhor gestão de recursos, né? Recursos vindos de terceiros ou próprios da empresa. As definições de metas, objetivos, onde ela quer chegar, o que ela quer direcionar esse investimento. Ela tem um embasamento, ou seja, ela tem a base para a tomada de decisões estratégicas. Então, por exemplo, todo o planejamento que foi feito ano passado, ele tem que ser revisto, né? Então, a tomada de decisões, ela tá ocorrendo nesse momento, tá? Então, ela serve de base. Aí, a empresa também tem um maior controle de custos e despesas, né? Geralmente, custos de produção ou custos de produtos vendidos e assim por diante. Mantém a empresa dentro do saldo positivo, ou seja, sempre a empresa, ela sempre sobra, né? Ela nunca está no vermelho, tá? Então, isso é um planejamento orçamentário. E também tem a melhoria na gestão dos recursos humanos. Quando se tem uma boa administração, uma boa organização e um bom planejamento orçamentário nesse caso, a gestão dos recursos humanos da empresa, que são os colaboradores, também foca, né, na produtividade, o melhor desempenho deles na empresa. E ele também serve de auxílio ao planejamento das vendas, né, por quanto será vendido, qual é o valor de mercado. Então, toda vez ele tem que ser orçado dessa maneira. E ajuda na projeção do fluxo de caixa a médio e longo prazo. Então, o fluxo de caixa é um demonstrativo que, por tempos, né, de entradas e saídas de numerários, geralmente ele é feito por períodos e aí dá para ser feito, né, a projeção de fluxos, quanto que se quer de entrada de caixa a médio e longo prazo. Nós vamos ver aí mais adiante que esse fluxo de caixa, ele é uma projeção, tá? Então, a projeção, ou seja, uma estimativa. E o fluxo de caixa que o professor Walter está explicando para vocês é algo que já ocorreu, né? Entradas e saídas, colocando como ele vai ser demonstrado, ou seja, a demonstração do fluxo de caixa, ele é como se fosse o demonstrativo das receitas e despesas que a gente tem no DRE. Então, ele demonstra as entradas e saídas. Nesse caso do orçamento, é algo que ainda vai acontecer. Então, é uma projeção, ou seja, uma previsão. E a definição dos preços de vendas, né? Aqui a gente tinha falado do planejamento de vendas, e aqui ele também pode definir por quanto será vendido o produto. Essa é uma das algumas informações. Aí temos também os elementos fundamentais para um bom planejamento orçamentário. Tem 3 tipos de orçamento: o orçamento mensal, o anual e o fluxo de caixa previsto. Aí nós temos o seguinte, tá? Quando se tem o orçamento mensal, esse planejamento orçamentário, ele é uma organização do orçamento mensal. Ele é essencial para o controle de entradas e saídas do dinheiro da empresa, tá? Então, ele vai visar esse controle de entradas e saídas mensal mesmo. Já o anual, ele é um macro, né? Ele é também de grande importância. Ele tem os recursos financeiros da empresa sendo utilizados dentro do decorrer de um ano, tá? Dentro do decorrer do ano. Mas, lembrando, tanto mensal ou anual, ele pode ser revisto, né? Porque ele é um planejamento. Vamos supor, final do ano passado, se foi planejado para este, por exemplo, agora até junho, ele teve que ser replanejado. Então, entradas e saídas podem não ter ocorrido da maneira como tinha sido estimado. E o fluxo de caixa é o instrumento básico, né? Aquele que controla e planeja a finança da empresa, ou seja, entradas e saídas de caixa. Então, através desse projeto, é que a empresa obtém o saldo disponível para que sempre haja o capital de giro no negócio. Então, é por meio dela que a empresa visualiza quanto ela vai
ter lá para o seu capital, seu caixa, tá? Capital de giro, que é o caixa. E aí vem uma informação. Se engana quem acha que o planejamento orçamentário deve ser feito somente em empresas de grande porte, pois ele está cada vez mais presente na rotina de micro, pequenos e médios negócios, tá? Então, ou seja, não é só os grandes negócios que fazem, tem que começar bem dos pequenos, ou seja, sem planejamento, a empresa não sobrevive. E aí nós temos, né, as finalidades principais dos orçamentos de investimentos. A gente vai fazer cálculos de análise de investimentos, né, avaliação de investimento. É uma das possibilidades, tá? Em princípio, todos os elementos do ativo não circulante deverão ser atendidos por uma peça orçamentária. O que quer dizer isso? Os investimentos, geralmente na empresa, eles entram em bens, né? Bens de uso contínuo. Mas nada impede que também eles sejam em estoque, né? Que são ativos circulantes, tá? Mas quando se tem ativos não circulantes, por exemplo, compra de um maquinário, compra de bens de uso da empresa, por exemplo, computadores, impressoras, tudo que ela for utilizar para uso dela, ele tem que ter um orçamento específico, né, para esse investimento, tá? E aí, as peças orçamentárias do orçamento ficam sempre restritas à auto-administração da empresa, ou seja, elas que têm que serem direcionadas, tá? Então, que investimentos podem ser feitos? Reformas de equipamentos, pode ser um investimento, reforma de obras civis, ou seja, uma ampliação da empresa, uma reforma, né? A troca de vitrines, supondo a troca de um visual novo, né? Uma fachada nova da empresa, aquisição de equipamentos, por exemplo, os computadores, novos softwares, né? Novos máquinas, né, de cartão e assim por diante, móveis, algum veículo novo, entre outros, né, que podem ser investimentos, tá? Então, agora, nós vamos ver a parte do cálculo. Então, existem 3 indicadores que podem ajudar na tarefa, né, para verificar se o que a empresa vai investir nela, ele é viável, ou seja, se há um retorno positivo. Então, nós temos 3 possibilidades, 3 cálculos que têm que ser feitos juntos, tá? Um não dá para ser feito isoladamente do outro, que é a TIR, que é a taxa interna de retorno. A gente já vai ver o que é, valor presente líquido e o payback. Então, o payback é o tempo de recuperação do investimento realizado. Então, eu vou fazer aqui com vocês, ó. Valor presente líquido também é chamado de valor líquido atual. Então, é um dos métodos que consiste em trazer para a data zero, ou seja, hoje, todos os fluxos de caixa de um projeto de investimento e somá-los ao valor de investimento inicial, usando como taxa de desconto a taxa mínima de atratividade da empresa ou projeto. Então, traduzindo, quando se tem o valor presente líquido, vamos supor que a empresa compre um bem de uso, vamos supor um maquinário. E esse maquinário, né, por exemplo, para o parque industrial dela ou para ela poder utilizar, ele dura em 10 anos. Durante esses 10 anos, ele vai dar um retorno para a empresa, esse investimento, ou seja, quanto se espera de retorno, né? Quanto se tem de caixa ao ano com esse novo bem? O que ele pode trazer de melhoria para a empresa, né? Qual é o retorno para ela? Então, quando se fala trazer para a taxa zero, significa, em 10 anos, eu quero ver hoje se ele é viável ou não. Nós temos 3 possibilidades. Se ele é maior que zero, ele é atrativo, ou seja, é viável fazer o investimento. Se ele é igual a zero, significa que ele é nulo, ou seja,
em 10 anos, supondo aqui, o que a empresa investiu empata, ou seja, não é positivo nem negativo o retorno. E se for menor que zero, significa que é inviável fazer o investimento. E aí tem essa taxa de desconto, que é também chamada de taxa de atratividade, tá? Ou taxa mínima de atratividade. Vamos supor que esse investimento que a empresa fez, ela quer um retorno de 10% ao ano investido dela, tá? Além do fluxo de caixa, certo? Então, ela quer um retorno em anos, né? Em porcentagem. Vamos supor que ela investiu 100 mil, 10 anos, ela tem que 10 mil, ou seja, 10% de retorno ao ano, tá? Seria mais ou menos essa taxa. Nós temos duas fórmulas para o valor presente líquido. Eu utilizo essa segunda, tá? Essa aqui, se vocês procurarem na internet, tem ela. Ela é para fazer com as calculadoras financeiras. Eu prefiro fazer essa, né? Porque a gente faz de uma maneira mais rápida, tá? E aí eu tenho valor presente líquido, fluxo de caixa, ou seja, as entradas de caixa anual. T é o momento que o fluxo de caixa ocorreu, ou seja, se a máquina tem uma vida útil de 10 anos, é elevada a 10 aqui, ó, tá? I, que é a taxa de desconto, aquela taxa mínima de atratividade, e N é o período. Esse período é o tempo, ó. Esse T e o N é o mesmo, tá? É porque aqui tinha T e aqui tem N, é o mesmo, certo? Que é o período de tempo. E a TIR é a taxa interna de retorno. É um método muito utilizado para análise da viabilidade de projetos de investimento, ou seja, seu retorno. Ela é utilizada para calcular a taxa de desconto que teria um determinado fluxo de caixa para igualar a zero o seu valor líquido atual. Traduzindo, a taxa interna de retorno, ela também é mais ou menos igual ao valor presente líquido. Ela traz para hoje, né, qual o retorno desse investimento durante o prazo que a vida útil desse bem terá? Né? Quantos por cento ela volta para a empresa? Porque aqui a gente vai encontrar em taxa, em percentual. Se eu fosse investir hoje para um bem que vai ser utilizado durante 10 anos, quanto ele vai me dar de retorno? É feito um cálculo antecipado do retorno desse investimento. E aí, eu coloquei ele aqui de novo, é a mesma fórmula, mas a gente vai fazer de outra maneira. E tem o payback. Então, o payback é um cálculo mais simples que tem. É um cálculo que a gente vai encontrar tempo, ó. É um cálculo simples do tempo que levará para o investimento se pagar. O método pode ser utilizado tanto por empreendedores iniciando o negócio, quanto por gestores que querem implementar uma ideia e precisam saber o tempo de retorno do investimento. Ou seja, a gente vai fazer essa fórmula, ó. Payback é investimento inicial, ou seja, quanto que a empresa vai investir, né? Quanto que ela vai pagar. Resultado do fluxo de caixa com ganho do investimento, ou seja, cada fluxo de caixa anual, quanto que vai retornar fazendo esse investimento aqui, ó. E ele tem, além da facilidade de entender seu propósito, o payback é fácil de aplicar. Não é preciso treinamento adicional ou qualquer tipo de especialização para calcular o payback simples. Então, nós vamos fazer o exemplo. Então, nós temos a avaliação de investimentos, ó. Um exemplo. A empresa Empretec S.A. tem que tomar a decisão de 2 investimentos de capital para aumentar seu parque gráfico, optando por máquinas computadorizadas, ou seja, parque gráfico deve ser uma gráfica, né, de grande porte. Ela vai comprar máquina computadorizada. Ela tem 2 opções de investir. Primeira opção poderia ser primeira empresa e a segunda empresa, ou primeiro tipo de máquina, segundo tipo de máquina, né? Então, máquina computadorizada ali. Aqui é exemplo, mas podem ser também, né, tempos menores aqui, tá? A saída inicial de capital, ou seja, o investimento inicial dessa máquina, 213 mil na primeira opção e na segunda opção 200 mil.
A vida útil dessa máquina é 20 anos e na segunda é 25. Valor residual, ou seja, ela pode ser paga esse investimento em 3 anos, tá? 36 meses. E aqui em 40 meses, ou seja, mais de 3 anos, tá? Então, possivelmente está embutido juros aqui dentro. E o fluxo de caixa após imposto anual significa o retorno que se espera em cada investimento, ou seja, comprando esse maquinário de 213 mil, que vai durar 20 anos, se espera ter um retorno todo ano de 65 mil no caixa, tá? Espera-se, né, o retorno. Olha, já tá dizendo, após impostos, tá? Todos os descontos. E na segunda opção, 62 mil. E ele tem uma taxa de juros, que é a taxa de atratividade, ou de desconto de 10% anual. Então, ele colocou aqui que ele quer 10% do que ele investiu retornar para a empresa. Aí ele quer, pede-se, demonstre os cálculos e compare os seguintes métodos de avaliação, né? O payback, que é tempo, a taxa interna, a taxa contábil de retorno ou taxa interna, o valor presente líquido e qual vai ser a melhor opção de investimento para a empresa 1 ou 2. Então, eu não vou usar o cursor porque eu preciso dele, tá? O payback, então a gente tem essa fórmula, ó. Investimento inicial dividido pelo fluxo de caixa que ele quer. Então, no primeiro opção lá, primeiro investimento, ele tem um desembolso de 213 mil, que é o valor da máquina, dividido por 65 mil, que é o fluxo de caixa, deu 3,28. Ou seja, o prazo de retorno é, então a gente pega essa parte inteira, que é 3, deu 3 anos. Se eu fizer 3,28 menos 3, sobrou 0,28. Vezes 12 meses, que é um ano, dá 3 meses aqui. Se eu quiser saber em dias, eu também faria vezes 30 o que sobrou, mas não precisa. Ou seja, se a empresa comprar essa máquina, com esse fluxo de caixa voltando para ela anual, ela paga esse bem em 3 anos e 3 meses, tá? Aquilo que ela investiu volta para ela, né? Termina, como se diz, empata, né? O investimento em 3 anos e 3 meses. E no segundo, ó, maquinário custa 200 mil, o fluxo de caixa é de 62 mil, então dividindo deu 3,22. Então, de novo, ó, tira esse 3, então o prazo de retorno é 3 anos, sobrou 0,22 vezes 12 meses, então dá 2 meses. Então, o segundo investimento é um mês só de diferença, ó, 3 anos e 2 meses é o tempo de retorno do que foi investido, tá? Que saiu do caixa. Aqui, nós temos uma calculadora, ela é online, dá para fazer com ela, tá? O investimento é o cálculo da taxa da TIR, que é a taxa interna de retorno. Quando eu fiz faculdade, eu tenho uma calculadora que é a calculadora financeira e a gente tem que clicar, né, várias teclas para descobrir. Aqui, então, vocês têm ela online, ó. Se eu clicar aqui, eu vou lá para a página dela, ó. calculareconverter.com.br com calcular a TIR, que é a taxa interna de retorno. Então, aqui, vocês têm uma lacuna, eu tive que digitar, ó. Investimento, primeiro investimento, ó, de 213 mil. Como é investimento, ou seja, o desembolso do caixa da empresa, investimento ele é negativo. O que separa um valor do outro é a vírgula, ó. O fluxo de caixa, 65 mil. E a vida útil é 20 anos, ou seja, eu tive que digitar 20 vezes 65 mil. É um pouquinho chato, demorado, mas é a fórmula mais rápida, né? Tá? Se eu fazer isso, eu só separo eles por vírgula. Por quê? Se eu colocar, por exemplo, ponto aqui, ó, né? Ponto eu vou estar falando que é 65, tá? E não 65 mil. Então, ponto aqui é vírgula da calculadora.
Ele deu um exemplo, ó, quando for valores de centavos, você tem que utilizar, por exemplo, 32.540,96, aí coloca vírgula, tá? Então, ponto aqui é como se fosse calculadora. A taxa de desconto é 10%, eu digitei aqui e apertei a tecla calcular. Quando eu apertei aqui, ó, a TIR, como em porcento, deu 30,3646, ou seja, aproximadamente 30,36% o retorno, tá? Então, essa é bem mais fácil porque ele tem a calculadora. Investimento 2, aqui é o 2, ó, tá? Então, novamente, se eu clicar aqui, eu vou para a página que vai me dar essa calculadora, tá? Então, investimento aqui é 2, tá? 200 mil. Então, ele é negativo, ó, investimento 200 mil. Então, agora ele tem fluxo de caixa 62 mil durante 25 anos. Então, eu tive que digitar 62 mil 25 vezes. Meio chato, mas é rápido. Dá fácil aqui. A taxa 10%. Cliquei em calcular. Olha quanto ela tem a taxa interna de retorno, ó. 30,90, eu aproximei aqui depois para 97, tá? Por cento. Ou seja, esse maquinário investindo na empresa, ela tem um retorno, né? Taxa interna de retorno de investimento de 30,97% em média. E para calcular o valor presente líquido, eu uso aquela fórmula, tá? Então, agora eu vou pegar meu pincel. Então, eu tenho menos I0, que significa menos investimento inicial, mais o fluxo de caixa, 1 mais a taxa elevada ao tempo, menos 1, 1 mais a taxa elevada ao tempo vezes a taxa. O primeiro investimento, então, a gente tem, ó, valor presente líquido é aquele que a empresa quer saber se o investimento, depois desse fluxo de caixa que ela vai ter, se vai ter retorno ou não para ela poder investir, tá? Então, lá, investimento inicial, 213 mil negativo, fluxo de caixa de 65 mil. Aqui eu não consegui digitar ele inteiro, tá? Aqui é inteiro, ó, porque o Excel não deixa. Então, a taxa, eu fiz o seguinte, ó, a taxa era de 10%, tá? Então, eu dividi ela por 100. Então, dividi por 100, ela deu 0,1. Então, aqui tá, ó, a taxa, então, eu dividi ela por 100, deu 0,1, mais 1, então dá 1,1. Elevada a N, ou seja, elevada ao fluxo de caixa dela, que é 20 anos, ó, 20 entradas, menos 1. Então, aqui embaixo é a mesma coisa, continua igual, vezes a taxa, que é 0,1. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é usar a calculadora, né? A minha calculadora, o expoente é um chapeuzinho. Tem calculadoras do celular, que é x elevado a y, ou y elevado a x, depende da configuração da calculadora. Então, digito 1,1, ou qualquer uma dessas teclas, né? Eleva a 20, bate igual. Menos 1, deu esse valor. Deixo tudo que está na calculadora. Aqui embaixo, mesma coisa, ó. 1,1 eleva a 20 de novo, vezes 0,1, deu esse valor, ó. Deu tudo isso de novo. Então, agora, vou fazer aqui. Eu tenho que dividir esse valor por esse, deu esse, ó, 8,51. Então, aqui eu tenho soma e multiplicação. Então, primeiro eu multiplico. Então, quando eu faço a calculadora, eu não apago, já desço esse valor e multiplico por 65 mil. Por que eu não estou pondo ponto? Porque o ponto na calculadora é a vírgula, tá? Não pode bater ponto. Então, eu fiz, ó, 65 mil vezes este valor, deu R$ 553.381,64. Menos investimento de 213 mil, ele tem um valor presente líquido de 340 mil.
Ou seja, esse valor presente líquido, ele traz para hoje, né? Se a empresa estivesse iniciando investimento hoje, em 20 anos, quanto que retorna para ela? Né? Ela desembolsa 213 mil, volta para ela 340 mil. Então, como ele é maior que zero, significa que ele é atrativo, ou seja, ele é viável fazer o investimento. Mas a gente tem que comprar com o número 2 agora. Então, a mesma fórmula de novo, né? Só que agora investimento inicial é 200 mil, fluxo de caixa é 62 mil, o tempo, o prazo da máquina é 25 anos, né? Aqui então mudou também. Mesmo procedimento, eu faço 1,1 elevado a 25 menos 1, deu esse valor. 1,1 elevado a 25 vezes 0,1 deu este valor. Então, eu vou fazer, ó, esse valor dividido por este, na calculadora deu isso, ó. Já multiplico com 62 mil, deu R$ 562.776,48. Menos o investimento de 200 mil, então retorna R$ 362.775,48. Então, também ele é positivo, também ele é atrativo. Então, agora, colocando tudo que a gente já calculou. Investimento 1, investimento 2. Então, resumo, ó. Payback, que é o tempo de retorno, né? Quanto tempo leva para retornar o que foi investido? Então, 3 anos, 3 meses, o primeiro. Taxa interna de retorno. Então, esse investimento volta para a empresa 30,36%. O valor presente líquido volta 340 mil. No investimento 2, o prazo de pagamento desse investimento é de 3 anos e 2 meses. A taxa interna de retorno, então, 30,97 eu aproximei. E o valor presente líquido é de 362 mil aqui. Então, qual que é o melhor investimento? O número 1 ou o número 2? Então, se a gente olhar, ó, o número 2, ele paga em menos tempo, nem se for aqui um mês, né? Mais rápido. Tem uma taxa interna de retorno maior e tem um valor presente líquido também maior. Por quê? Porque a vida útil do maquinário também é maior, né? 5 anos a mais que o anterior. Então, o melhor investimento é investimento 2. Então, terminamos.